transmissão ao vivo no Facebook não deu muito certo, a gente decidiu gravar, né? E para vocês não perderem o conteúdo que a gente passou no Instagram, né? Todo mundo tem Instagram e por aí vai. E aí apresentar novamente, né, a professora Hélida, a professora Mariana, a professora Maria, né, a sua aluna. E a gente vai falar um pouco sobre a educação física e o contexto atual. Como é que está a educação física no Brasil no momento, né? Na visão dos profissionais, no caso a Hélida e a Mariana, e na visão dos profissionais que não são da área, mas que trabalham diretamente com a educação, com os profissionais de educação física, né? No caso eu e a Maria. E aí, né, a gente vai falar um pouco sobre a relação da educação física e cognição, né, como é que a gente sai um pouco desse ambiente, que é o ambiente que se fala mais, né, que é o fitness, a estética, e levar a parte de exercício e esporte para a saúde também, seja na reabilitação, né, seja na prevenção de doenças ou no desenvolvimento, né, de crianças ou no tratamento de alguma doença que tenha a ver com o aspecto cognitivo diretamente, não necessariamente, como a Hélida falou no Instagram, com o aspecto sistêmico. Né? E aí, eu não sei quem quer falar, talvez a Hélida, um pouco do trabalho que é feito aqui, como é que você... assim, a gente acaba trabalhando um pouquinho mais essa relação, né, reforçando a relação entre a cognição e os aspectos motores, né, como que a motricidade ela pode ser um meio para aprimorar o desempenho cognitivo, alguns aspectos do comportamento, né, e em termos de criança a gente sabe que isso é fundamental. Ainda existe uma separação muito grande que a gente acaba tendo dificuldade, porque já vem do conceito. Mas os efeitos, eles são muito evidentes, né? São efeitos crônicos, quando você tem um tempo de intervenção, né? A criança ela vai ter uma resposta ali otimizada, e até agudos, né? Você tem alguns estudos que relatam os efeitos de uma prática de um exercício e como é que a criança responde após realizar o exercício em termos cognitivos, né? Então a gente vai tentando trabalhar esses aspectos, tentando individualizar o máximo, né, diante da situação que a gente tem. Aqui na clínica a gente acaba tendo esse perfil e a gente trabalha em conjunto e vai discutindo de forma mais problematizada a situação. E a Mariana, Maria? Então, e aí a gente estava conversando, né, sobre a questão de um outro contexto, que seria o contexto escolar, e como essa educação física ela deve ser, o ideal que ela seja trabalhada, né, que a gente falou muito da questão do brincar não só por brincar, mas que o brincar ele tenha um foco, um objetivo. Então o professor, na hora da aula de educação física, o ideal é que ele com certeza consiga trabalhar diversas valências, e dentre elas a cognição também é muito importante. E é nessa aula que a criança ela vai se libertar. A gente fala um pouco desse contexto, e o professor de educação física ele então consegue, acredito que tenha mais facilidade de visualizar uma demanda e como essa criança ela pode estar apresentando alguma dificuldade. Então, assim, esse olhar do professor de educação física é muito importante, e a gente pode ver que ele pode ser capaz de identificar alguma questão e encaminhar para que seja trabalhada de uma forma individual. Então, assim, sair um pouco do coletivo, trabalhar um pouco o individual da criança, e para que depois ela consiga dar conta e interaja de forma positiva nesse contexto. E a Maria tinha até falado um pouco a respeito disso, como é importante a criança ter um contato com o esporte, né, e com a educação física nas escolas. E outra coisa que eu acho interessante também, que eu acho que a gente acabou não comentando, é a questão do esporte em si, os valores que o esporte traz para a vida da criança. Em termos de regras, de disciplina, valores sociais. Isso também, o profissional de educação física ele é muito importante. Eu tenho como exemplo mesmo, eu fui atleta de ginástica rítmica, então assim, eu sempre tive muita disciplina, muita perseverança para poder ganhar uma competição. Eu estava sempre muito focada, porque o esporte é difícil. Então a gente vê no contexto, se a criança ela vai para uma clínica para a gente trabalhar alguma função cognitiva, ela tem que ter uma motivação. A gente tem que estar sempre pensando em meios e formas de poder sempre estimular a criança a querer se manter
a querer continuar e a perceber que esses exercícios eles vão ser bons para ela, vão proporcionar qualidade de vida para ela, seja para a criança ou para o idoso, para o adulto. Até uma coisa que você está falando, eu estava pensando aqui, que eu não fiz essa relação antes, né, mas fazendo um link até direto com a neurociência, em termos de estrutura cerebral, estrutura do sistema nervoso central, né, é interessante a gente pensar primeiro quando fala Aí vamos pegar o esporte, né, como a gente pode pegar tudo que foi falado agora. Se a gente pensar, né, em termos até de proximidade, áreas motoras estão diretamente relacionadas com áreas cognitivas, né? Áreas pré-frontais que não são exclusivas, mas elas se comunicam. A gente não pode pensar um movimento sem o planejamento, sem a preparação e como isso se estrutura, né? E quando se fala em criança fica mais evidente, né? Eu estava lembrando aqui dos vídeos que eu tenho gravado do Diego, então o que ele conseguiu, essa semana ele já conseguiu agarrar uma bola e esboçar, jogar. Né? Ele não tem força, ele não consegue nem força, é coordenar, mas ele já imita esse movimento que eu faço com ele. Né? Então, o quanto ele precisa de esforço cognitivo, não só motor, para planejar e preparar todo esse movimento. E quando você fala em regras, aspectos éticos e morais que o esporte passa, né? Principalmente quando a gente fala em criança, na parte do desenvolvimento, né? Não tem como deixar de lado todo o desenvolvimento das funções executivas e das áreas associadas. Né? Então, quando a gente pensa no córtex e órbito frontal, que ele, como todas as áreas pré-frontais, eles vão alcançar, né, essa maturação ou a mielização já na adolescência. Né? E o córtex e órbito frontal como sendo uma estrutura diretamente relacionada com a integração de regras, de aspectos morais, né, de ética, e aí o papel do esporte, né, quando você aprende, né, a seguir as regras, o que pode, o que não pode, o que tem no jogo, que você precisa seguir, o quanto isso contribui para essa formação. Regulação emocional, né, baixa tolerância à frustração, que o esporte ele trabalha isso o tempo inteiro, né, de ser capaz de frustrar, de perder, de modificar o meu comportamento, né, de saber que eu posso ali melhorar em termos de performance se eu tiver treino. De que hoje você não ganhou, mas não necessariamente. No próximo mês você vai ter a oportunidade e saber justamente lidar. E essa é a questão. No Instagram eu falei alguma coisa pela qual eu vejo hoje o profissional de educação física como extremamente relevante quando a gente pensa dentro do contexto escolar que a Mariana citou em relação à educação inclusiva, né? Para mim, diferentemente do que ocorre talvez com os professores, né, responsáveis pelo currículo, né, de uma formação mais teoricamente cognitiva, né, de ensinar as matérias formais acadêmicas, o professor de educação física ele potencializa o desempenho, né, em termos de aprender matemática, de aprender português, como todos os artigos devem demonstrando isso. E mais do que isso, eles conseguem hoje, dentro do que eu vejo, intervir em situações mesmo para crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem dentro do contexto escolar. Exatamente porque ele permite, pela via da psicomotricidade, aí, regular uma série de fatores que o professor, por meio do currículo formal, ao ensinar português, ao ensinar matemática, ele acaba não agregando, né, o desenvolvimento dessas crianças em termos de adaptação, porque tem uma etapa que aí precisa ser desenvolvida, adaptada antes que ele entre de uma forma mais aprimorada nesses conceitos, né? Em termos de entender conceito, entender semelhança, entender, né, o que é um número, a escrita, né? Tudo isso o educador físico ele pode complementar e para mim ele é hoje o principal profissional que devia estar incluso dentro da educação inclusiva. Ao que tudo indica, pelo menos pelo que eu observo nas escolas, ele nem entra dentro da educação inclusiva, né? E ele é o profissional, para mim, mais habilitado para intervir nessas crianças hoje. E a gente vê aí, não é uma coisa regional, me parece que ampliada para o Brasil, de que esse profissional e crianças da educação básica nos primeiros anos, esse profissional ele não está sendo requisitado dentro do programa. Normalmente é dado a disciplina por professores de educação básica, né, formado em pedagogia, que não tem uma instrução adequada para intervir ou para oferecer essa disciplina de uma forma adequada. Então é uma coisa que tem que ser pensada aí dentro da Secretaria de Educação, que elas estão indo inclusive contra o que a ciência vem demonstrando. E até de luta
pelos profissionais, né? Sim. Que acaba, não sei se por uma questão de mercado, eles acabam indo muito para só pensando em academia. E você vê isso na graduação, é muito difícil você trazer aluno para essa área de aspectos cognitivos, saúde mental. Aí quando você pensa em educação física escolar, vai muito, aí você vai o pessoal da licenciatura, né, no bacharelado não tem interesse em nada disso. E você também olha uma separação quando não há um incentivo, né? Eu acho que, não sei se é do governo, enfim, da sociedade, da parte da prática esportiva, né? Você vê profissionais que não são de educação física. A gente vê nas Olimpíadas, né? Onde o Brasil fica, né? Nos países que têm interesse pelo esporte, começa na educação básica a trabalhar os princípios olímpicos, né? Tem realmente o atletismo, né? O esporte em equipe. Os Estados Unidos é um bom exemplo, né? Em termos de como eles investem até nos últimos graus em termos de ensino, a formação desses aspectos, né? E infelizmente a gente negligencia, né? E pensando um pouquinho assim, dentro da que a gente falou no Instagram, né? Dentro da área de atuação, o profissional da educação física acaba deixando muito de lado os aspectos de saúde mental como sendo parte do saúde, né? Fica reforçando a questão do exercício físico, foi o que a Bruna falou no início, do fitness, da estética e da qualidade de vida, mas esquece um pouco do sujeito de uma forma geral. E aí a gente acabou discutindo um pouquinho sobre isso, né? Dessa crítica ao profissional. E o corpo tem evidência, né? Exatamente. Quando você pega evidência científica, o que você tem de artigo falando dos efeitos benéficos da prática de exercício? Principalmente exercício, eu nunca vi nada muito com esporte. Mas da prática de exercício para depressão, para ansiedade, né? Ainda mais no mês de setembro, onde se tenta fazer uma discussão maior sobre saúde mental. Como em vários casos, é claro, não são todos, mas em vários casos, né, de depressão e ansiedade, a prática de exercício, ela inclusive substitui os medicamentos. Exatamente. E aí fica esse discurso muito forte, assim, quando a Mariana, que também é da área, quando a gente está discutindo entre os colegas, a gente fica sempre ouvindo essa coisa de saúde, qualidade de vida, melhora da performance fitness, né? Melhora do desempenho do atleta, esquece um pouco que o exercício é muito mais do que isso, que é tudo isso que a gente está falando aqui. Então, uma crítica ao profissional de educação física para que a gente possa também ampliar esse repertório de informações e tratar nosso aluno, paciente, seja qual for o tipo de intervenção que você esteja fazendo, de forma mais global, integral, né? Que os profissionais busquem esse lugar. Exatamente. Se o exercício físico entrou para a base da pirâmide alimentar, porque que ele vai ser ignorado, né, em outras áreas. Eu acho que é isso. Acho que é isso. A gente fez um resumo, mais ou menos, mas tocou em todos os assuntos, né, que foram falados no Instagram. A gente vai disponibilizar esse vídeo no Facebook. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão mais específica, é só deixar nos comentários. Eu vou deixar aqui meu agradecimento a esses profissionais das quais eu aprendo tanto, admiro o trabalho que fazem. Eu acho que tem muito ainda que oferecer em termos de qualidade, tanto na educação. Eu espero que eles modifiquem a educação no Brasil dentro A gente tem esperança ainda. Eu sei que não é uma obrigação exclusiva desse profissional, mas eu vejo o quanto que ao deixar um pouco de lado talvez esses aspectos mais voltados para a saúde, fatores protetores que são relevantes, mas de verificar o quanto que eles podem ajudar, né, no desenvolvimento de crianças, adolescentes dentro do contexto escolar, o quanto de potencial que eles têm para isso e não vem sendo utilizado, infelizmente, seja por causa, né, de políticas públicas dentro da área da educação, seja por causa mesmo da própria formação. Sim. A gente também agradece, né, eu e a Mariana, essa contribuição dos conteúdos da neurociência, da própria psicologia, neuropsicologia, que vem agregando muito a nossa formação como profissional e ajuda a gente a tentar repensar a educação física. Então, parabenizar a todos, né, e que essa data, né, como eu vi e ouvi de vários alunos meus, né, ela sirva não como uma comemoração, mas como uma reflexão, né, de onde a área está e para onde os profissionais querem levar a área da educação física, né, para que enriqueça cada vez mais não só o conhecimento dos profissionais, mas que eles possam trazer todos esses benefícios para a sociedade.
Né? Então, deixar um abraço a vocês. E até a próxima. Até a próxima. Espero que ao vivo. Não, a gente vai tentar resolver. Tecnologia sabe como é que é, né? Não tem controle.